Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Eu sou Tabata Potti e ao longo desta semana vou te fazer companhia e trazer muitos assuntos importantíssimos para você e para todo mundo que você conhece. Para compartilhar o link de transmissão, nós estamos ao vivo no www.hittv.com.br. Está aparecendo na sua tela aí as redes sociais da HIT, @Consulta ao Doutor, para você nos seguir também pelo Instagram, as nossas redes sociais. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto importantíssimo: saúde mental para as pessoas com mais de 50 anos, os 50 a mais. Você sabia que 69% dos brasileiros com mais de 50 anos fazem o check-up regularmente, o check-up com o médico? Fazem lá toda a consulta com o seu médico de rotina. Só que desses, apenas 32% fazem uma consulta, um acompanhamento com um especialista de saúde mental. E é diante desse cenário que a gente vai tratar desse assunto ao longo do nosso programa de hoje, do Consulta ao Doutor. Eu te falei que você pode compartilhar o nosso link de transmissão no nosso site, compartilha com todo mundo. E como hoje é dia de Saúde em Foco, roda a vinheta. O nosso canal do WhatsApp está aberto para receber as suas dúvidas, perguntas ao longo do programa. O DDD está aparecendo na sua tela, é o 11 3337 5886. E nós temos a nossa enquete que já foi publicada lá no Instagram do Consulta ao Doutor. Vamos colocar na tela para você dar aí a sua opinião. Você pode ir lá no Instagram e compartilhar conosco a sua resposta. Coloca na tela, diretor, por favor, para a gente. Na sua opinião, qual o maior desafio para a saúde mental dos 50 a mais? Medo do futuro e sensação de inutilidade, lidar com o luto, dificuldade de falar e reconhecer as emoções. E aí, qual você acha que é o maior desafio? Para falar com a gente sobre esse assunto importantíssimo, nós recebemos aqui no Consulta ao Doutor duas especialistas. A primeira delas é a Keila Dias Magalhães, psicóloga e mentora de mulheres. Vamos colocar a ficha dela na tela para conhecer esta profissional que tem mais de 7 anos de profissão. Iniciou sua trajetória na enfermagem, em que descobriu a força da escuta e do cuidado. Essa experiência levou à psicologia, área que segue acolhendo feridas que não são visíveis. Seu diferencial é a visão integrada entre saúde mental, saúde física e bem-estar. No cotidiano, destaca como desafio os estigmas que ainda cercam a terapia. E a nossa segunda convidada de hoje é a Cristina Santiago, psicóloga clínica. Vamos conhecer melhor o trabalho dela. Há 13 anos na profissão, é dedicada ao cuidado emocional, mental e ao desenvolvimento humano. Escolheu a área por acreditar na força da escuta qualificada e no poder transformador de um espaço seguro de acolhimento. Seu diferencial está na atuação ética, sensível e tecnicamente fundamentada, conduzindo cada processo terapêutico com profundidade e responsabilidade. Cristina e Keila, muito boa tarde, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu comentei, no comecinho do programa sobre essa pesquisa do Instituto Locomotiva que mostra, que 69% dos brasileiros fazem o check-up regularmente com o médico, o exame de sangue, todo aquele procedimento que a gente deve fazer ano a ano. 69% dos brasileiros com mais de 50 anos. Só que 32% realizam acompanhamento voltado à saúde mental. É um número muito baixo, se a gente comparar com os 69%. Por que ainda falar de saúde mental para a faixa 50 a mais, a gente ainda encontra uma certa resistência? Quem começa? Vamos lá. Posso? Pode, Keila. Bom, boa tarde, muito obrigada por estar aqui e falar de um tema muito importante.
Se a gente pensar na pessoa idosa, o quanto que tem de crenças que de alguma forma pode favorecer para esse tabu. Então, por exemplo, eu escuto pessoas falarem, como que eu vou procurar um psicólogo, uma pessoa que eu não conheço, e falar sobre as minhas necessidades, as minhas dores, como que essa pessoa vai me acolher? Então, tem dúvidas sobre até escolher um profissional, quando escolhe o que eu vou falar na terapia, mas também tem uma outra coisa que eu acho que é super importante, é ver a procura de um profissional apenas quando há um adoecimento. Só que a gente pode procurar não só pelo um adoecimento como tratamento, mas também de uma forma preventiva. E a gente pode pensar em autoconhecimento. Se eu tenho um autoconhecimento, logo buscar também a saúde mental, não só fazer exames periódicos, a saúde mental também será valorizada, porque eu vejo como um todo. E não apenas, só vou buscar um psicólogo, por exemplo, se eu estiver com depressão ou com ansiedade ou outros transtornos. Então, eu acredito que essa crença de buscar um profissional só quando já tem uma doença instalada faz com que as pessoas, infelizmente, não busquem ali como forma preventiva e reforça esse tabu. Agora, Cris, tem uma questão que ainda a gente encontra, né? Essas pessoas com mais de 50 anos são aquelas que no passado, né, desde a infância, cresceram numa sociedade que se ouvia falar que tem que ser firme, tem que aguentar até o fim. Né? Isso é frescura, não pode chorar, tem que ser forte. Cresceram nessa sociedade ainda muito com esses estigmas, né? Rodeado de muito preconceito. Você acredita que isso ainda se perpetua, ainda em 2025? Acredito que perpetua, vem além da crença, a própria resistência e a sensação, quando eu ouço a sua pesquisa, é que parece que a mente é solta do corpo. Então, para o corpo eu cuido, para a mente eu não cuido, eu não dou a devida atenção. E o quanto acaba não colocando que as doenças do corpo também têm a ver com a mente. E você chega nessa idade, o quanto que eu trago de lembranças, de dores, de marcas, de histórias que estão somatizando no meu corpo. Em pleno 2025, ainda há pessoas que desconhecem a necessidade de ter um profissional para olhar a minha saúde mental, para eu olhar as minhas dores, para eu olhar a minha história, para eu olhar como é que eu faço, o que eu faço com o que fizeram comigo. O que eu faço do que fizeram ou do que também não fizeram? Porque como é que eu lido com essa falta? Então, a gente tem demasiadamente inúmeras questões, além que vão trazendo. E procura-se quando somatizam. E as mais comuns são ansiedade, depressão e as outras. Há muito transtorno, há muitos transtornos. Então, as mais populares são sempre ansiedade e depressão. E as pessoas esquecem que tem todo um CID, que é o Código Internacional de Doença, que está nomeando tudo isso. E muito disso tem a ver com a história do sujeito, o ambiente onde ele foi desenvolvido e o que ele está trazendo enquanto crença. E aí a gente está diante de um momento, uma fase da vida que há muitas mudanças. Ao longo da vida a gente passa por muitas transformações, né? Tanto no corpo, a gente vê o nosso corpo de 30, 40, 50, 60, não é o mesmo dos 20, né? Não é o mesmo dos 15, vai mudando, assim como a nossa cabeça. O amadurecimento, coisas que a gente pensa hoje, escolhe, coisas que são importantes para nós hoje, não eram no passado e assim vice-versa. Só que chega numa fase dos 50 mais que está chegando a aposentadoria, os filhos estão saindo de casa, os filhos estão decidindo as suas vidas, estão casando, e aí é muita coisa para lidar. Aquela instabilidade no mercado de trabalho também. Como lidar com tudo isso, Cris? Assim, são muitas mudanças. O que acontece no cérebro das pessoas com mais de 50 anos? É interessante entender que, por exemplo, no meu dia a dia, na prática clínica, às vezes eu escuto do paciente, Keila, eu só sei ser mãe. Eu só sei ser esposa.
E se perde esse casamento, né? Vamos pensar em uma mulher que está passando pelo período do climatério, menopausa. O corpo tem inúmeras mudanças. E nesse momento se tem muito divórcio. Por quê? Justamente essa mudança, né? Essa mudança de pensamento, de se ver quem sou eu, a nova forma de se apresentar e de se ver, infelizmente, se essa pessoa ela não tem ali a sua identidade, se ela só recebe rótulo e está tudo bem, infelizmente ela não consegue lidar com essas mudanças. Então, entra aí a autoestima, entra aí insegurança, né? Vai ter um reflexo na autoestima, na insegurança. E, infelizmente, isso coopera para que essa mulher perca essa identidade. Então, digamos, eu só sei ser mãe. A minha filha casa e ela vai viver a vida dela. Afinal de contas, é para isso que a gente cria um filho. E aí, eu não consigo fazer mais nada. Quer dizer, o tempo que eu estava sendo mãe, ok, eu me abandonei, me anulei, e hoje eu não tenho mais identidade, eu não sei o que eu gosto, o que eu posso fazer. Então, é interessante que nós, mulheres, quando tenho essa função mãe, mas que eu consiga também me ver como mulher e que eu possa caminhar em outras funções também, que vá me trazer prazer, bem-estar, que eu possa me reconhecer. Isso é importante. Mas tem gente que fica a vida inteira em uma função, que seja sendo mãe ou sendo esposa. E por que não trilhar outros caminhos, né? É verdade. Nessa fase, Cris, a Keila citou a menopausa. Para as mulheres é mais difícil lidar com essa nova fase da vida? Olha, eu diria que há um sofrimento silencioso no gênero masculino. Quando a Keila fala das mulheres, eu pensei nos homens quando também se aposentam. Que eles estão acostumados com a identidade de provedores. E quando sai desse lugar, o quem eu sou? Então, a sociedade sempre coloca os estigmas. E assim você se coloca nesse lugar. E quando vem essas mudanças, o que eu faço? Então, os homens sofrem, porém é um sofrimento silencioso. Ainda bem que nesse momento estão se falando mais das mudanças de menopausa, da alteração hormonal, das mudanças físicas, das mudanças emocionais e psíquicas que isso causa. Agora, ambos eu penso que sofrem. Talvez as mulheres se permitem falar mais e demonstrar mais. E se não se permite, nós estamos caminhando para. A gente precisa falar isso sobre. Que há um sofrimento nesse cenário. Os homens também têm baixa hormonal também, tem também a baixa produtividade, tem também demissão. E os homens ainda têm um agravante. Eles dependem 100% dessa identidade profissional. Gente, é muito comum aparecer primeiro a profissão para depois aparecer o nome. E o que eu faço quando eu sou aposentado? Porque ser aposentado, você esperou todo o tempo para isso. É muito esperado. Vai chegar. E aí você tem projetos, né? E quando ele chega, os primeiros 6 meses, tudo bem. E depois, o que eu faço? Porque eu só me via nesse papel. E aí, com base na sua pergunta, eu acrescentaria um luto não reconhecido. É um luto que a sociedade, você não te dá direito de reclamar da aposentadoria. Não te dá o direito de você dizer, não é isso que eu queria, e agora? Porque fisicamente você até tem um corpo que está exausto, mas mentalmente você está ainda em condição de produzir. Gente, como lidar com isso? Porque é muita coisa. E aí vem o quê? Os julgamentos. Julgamentos da família, de amigos, de vizinho, da sociedade. Da própria pessoa. Da própria pessoa. Porque ela tem crenças. Porque todas as vezes que nós falamos em lutos não reconhecidos, é aquilo que a sociedade não está pronta para ouvir. Mas por que você vai reclamar? Agora você está sem fazer nada. Era o que você queria. Era o que você queria, mas há um sofrimento nesse cenário. Diante do que você expôs, essa casa está vazia, apenas com a mulher. E aí, cadê os filhos para eu levar para algum lugar, para eu buscar? A vida se torna muito vazia. E outra coisa, durante todo o período de produtividade, você produz muito para o outro. Uhum. Você trabalha para o outro, seu projeto é do outro, o salário é do outro, vem muito do outro. Se você não tiver um projeto que seja pessoal, abre-se o parênteses, com base na pesquisa ninguém tem. Por que não tem? Porque não teve acompanhamento, não aprendeu a pensar em si. É um período de vazio, de esvaziamento. E uma brecha para adoecimento. É por isso que a gente ouve muito falar sobre depressão na terceira idade. A gente sempre conhece. Seja alguém da nossa própria família,
né, que sempre temos um idoso, né, na família, e aí se não é da nossa família, é da família de algum parente, de algum outro parente, amigo, vizinho, que tem um idoso que tem aquela depressão. E isso vem de muito disso. Ele não soube se planejar, lidar com todas essas mudanças, né? E aí veio toda essa carga, então, mental, Keila? Na verdade, assim, se a gente for pensar em depressão, ela é multifatorial, não é uma única causa, né? Mas vamos pensar 50 a mais. Então, é o momento que, vamos pensar, 40, 50 anos, às vezes a pessoa ela vai buscar uma outra profissão. É o momento que os filhos podem estarem saindo e tem a síndrome do ninho vazio. É o momento que, de repente, tem uma demissão, tem luto, tem separação, né? Então, são coisas que vão acontecendo sem falar na saúde física, que vai passando também por alterações. Então, digamos que essa pessoa, ela tem um olhar para a vida, mas esse olhar mais negativo, tem pensamentos que faz com que essa pessoa não se coloque, não se veja em potencial. Então, vai acontecendo essas fases da vida, ela vai ter muito mais dificuldade, porque ela não se vê capaz de ter ali um enfrentamento. Então, ela pode buscar, por exemplo, drogas nesse momento, né, o uso de drogas no sentido geral. Ela pode se isolar. Ela pode ter um exemplo, digamos que essa pessoa perdeu o esposo, a esposa. Ela pode ter dificuldade de se relacionar com outra pessoa. Ela pode desencadear um medo enorme aí do desamparo, dos filhos não estarem perto, o medo da morte, né? Quanto mais vai chegando essa velhice, depende muito desse olhar que essa pessoa tem de si. Essa questão do medo da morte, o medo do abandono é algo que está ali. Sempre arrodeando ali a pessoa de alguma forma, é um fantasma. Então, como lidar com isso? Isso depende, eu sempre falo, como que eu quero chegar na minha velhice? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, se a gente fala, ok, então quando é que eu vou buscar a saúde mental? Todo momento. A criança deve ter um ambiente que favoreça a sua saúde mental desde o seu nascimento e até antes mesmo, antes dessa criança vir ao mundo. Então, na verdade, a gente tem que pensar em prevenção. Agora, se essa pessoa ela não tem essa prevenção, se essa pessoa ela pensa de uma maneira muito negativa, quando chega às adversidades da vida, ela não tem suporte, ela não se reconhece ou não se vê capaz para. Então, ela pode buscar o isolamento, isso vai agravar. Se ela não tem uma rede de apoio, isso também agrava. Por quê? Muitas vezes o paciente ele não tem ciência, né, que ele está no processo de adoecimento. Então ele nem sequer percebe. Quem vai perceber é alguém que está perto, é um amigo, é um filho. E se essa pessoa ela se isola? Como que ela vai buscar ajuda? Talvez ela nem perceba que ela precisa buscar ajuda e ela tem crenças que dificultam esse auxílio, buscar esse auxílio. A gente tem uma perguntinha do público, vamos abrir o nosso WhatsApp, então? Porque, como eu disse no decorrer do programa, né, você pode mandar suas dúvidas, perguntas, e as especialistas estão aqui, vão ter o maior prazer de discutir, então, o assunto contigo. Vamos abrir a nossa tela? Diretor, por favor, coloca a pergunta para a gente do WhatsApp. Vamos lá. A pessoa não quis se identificar, mas muito obrigada pela sua mensagem. Um beijo para você. Eu estou me identificando muito porque estou com Parkinson. Tenho 57 anos e sempre trabalhei. Hoje me sinto muito mal, sinto-me inútil, mesmo tentando ser forte o tempo todo. Sinto muita vontade de chorar. É forte, né, a mensagem? Sim. Você vê, e é alguém jovem. 57 anos. Então, é uma pessoa jovem. Então, primeiro, nossos sentimentos e lamentamos por tamanha dor. Tem um peso em sair do mercado, que é o que diz, né? Estou ausente, me sinto inútil. Possivelmente alguém que esteve o tempo todo nesse lugar de trabalho, não um lugar que se teve uma vida. Eu quero fazer só um adendo de que a vida ela é exatamente longínqua. E o que você faz disso? Não é que a depressão ela aparece porque eu fiz 50 a mais. Então, se você não olhou para você, em algum momento ela estava ali, existe essa possibilidade, e depois ela só aumenta.
devido todos os outros novos cenários que vão chegando, todas as novas questões que vão. Então, num caso desse, é uma doença crônica ali, o mal de Parkinson. Então, há uma perda da vitalidade, um corpo que está indo aos poucos, porque o Parkinson te deixa incapacitante. Então, o que pode ser feito? Então, essa dor, ela é totalmente legítima. É por isso que ele diz, eu choro. E pode chorar, porque ela é legítima. É de alguém que tem sentimentos de não utilidade e alguém que está sentindo, possivelmente, o que eu faço? Gente, as pessoas, tá aí as redes sociais para provar isso, pregam uma vã felicidade. Só aceita gente que está sadio, gente jovem, e pouco se fala do processo de envelhecimento. Porque 57 anos é muito jovem. Muito, muito. A pessoa pode fazer tudo, né? Então, é o que falam, né? Os 50 mais são os novos 30, né? Então, como que é delicado eu estar enfrentando perdendo a mobilidade. Porque os 50 mais, 60 mais, 70 mais, você vai perdendo a mobilidade. Não tem mais a força dos 20. O que é natural, porque isso também é o resultado de uma vida. A gente vale saltar que ninguém quer morrer jovem. Se eu não quero morrer jovem, obviamente eu tenho que passar pelo processo do envelhecimento. Uma coisa está ligada à outra. E nesse processo de envelhecimento, há essas características de novo cenário. Uma delas são a questão de algumas doenças que pertencem a esse cenário de 50, 60, 70, 80 anos, que é a perda da vitalidade, essa e tantas outras. Se não tiver a rede de apoio, o que é a rede de apoio, gente? É ter pessoas com quem eu possa compartilhar, é pessoas com quem eu possa falar, é pessoas com quem eu possa compartilhar a vida, os meus projetos, inclusive ter saídas. Faz muito bem poder sair de casa, poder experimentar algumas outras coisas novas que seja possível. Agora, como perceber, né, os sinais de que eu estou me isolando, de que a minha saúde mental ela está se degradando, eu não estou bem, preciso buscar ajuda? Ou quem esteja nos acompanhando tenha um familiar com mais de 50 anos, e quais sinais ele deve perceber que aquela pessoa ela precisa ela precisa conversar, ela precisa se abrir e aí sim, dependendo do cenário, né, em que ela estiver, buscar então ajudá-la a buscar um profissional. O DSM ele traz ali alguns critérios, né? E é ali que a gente se baseia. Por exemplo, o paciente chega e ele começa a falar, olha, Keila, eu gostava de ir ao cinema, não vou mais, estou com medo. Olha, eu estou com dificuldade para dormir, ou então eu durmo, mas logo acordo, eu tenho a sensação, né, que eu tomei um susto, estou tendo pesadelos, eu não consigo ter um sono ali regular. Ou então essa pessoa ela pode falar, olha, eu amava pintar, fazer alguma arte, ir na igreja, sair com amigos, não consegue mais fazer. Então, há uma mudança no cotidiano dessa pessoa, nessa rotina dessa pessoa. Então, aquilo que essa pessoa tinha prazer, ela não tem mais. E uma coisa que às vezes é confundido com preguiça, por exemplo, a pessoa ela não tem mais aquela vitalidade para levantar, e antes ela levantava, ia fazer as coisas, ia para a academia, saía, ia fazer uma atividade e não consegue mais. Reclama de como se tivesse um peso nas costas. Não consigo me levantar, não consigo fazer aquilo que antes eu fazia, as tarefas de casa, por exemplo. Então já é um grande sinal. E isso vai trazer prejuízo no dia a dia. Digamos, a gente está falando de 50 a mais, a gente está falando de uma pessoa que está no auge, ela pode estar estudando, por exemplo. E ela fala, olha, não estou dando conta. Eu tenho pensamentos sobre morte, eu tenho pensamentos que eu não vou conseguir, eu já acordo com a sensação que eu não vou dar conta, eu sinto uma fraqueza, eu sinto uma tristeza e eu pergunto sempre para o paciente, essa tristeza ela tem endereço? Como assim? Eu falei, por que você está... Não, é do nada, eu começo a chorar do nada e eu não sei. Eu falei, olha, precisamos verificar isso. Então, por exemplo, se é um paciente que chega com essas queixas que eu falei, a primeira coisa que eu pergunto, olha, como que está a qualidade da alimentação? Como é que está o sono?
quando você fez os últimos exames? Ah, Keila, tem 1 ano, 2 anos. Vamos fazer esses exames. Vamos ver tudo como que está. Se não tiver nenhuma alteração, que seja vitamina D, se não tem anemia, se não tem problema na tireoide, está tudo ok. Não deu nenhuma alteração. Ok. Então, vamos tentar com métodos, que é mudança na rotina, que seja fazendo exercício, mudando a alimentação. Olha, Keila, mesmo assim, respiração, mudando a maneira de se olhar. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Ou dependendo da gravidade, eu já encaminho direto para o psiquiatra. Olha, é importante que você passe em uma avaliação para a gente ver o que está acontecendo. E talvez seja necessário tomar medicação. Então, já prepare esse paciente, porque é muito provável, né, que necessite aí não só de toda essa mudança na rotina, mas também a medicação. Que aí vem mais um tabu, que é a medicação. Pois é. E a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria pegar o gancho que você trouxe, Keila, que a Cris mencionou lá no comecinho, que é não tem como separar a saúde do corpo com a saúde mental. E aí você mencionou algo assim, que é questionado ao paciente. Como que estão os seus exames? Seus exames. Né? Você tem feito regularmente? Tem dormido bem? Como que está a sua alimentação, o seu sono? Porque tem muitos problemas de ordem mental que são de saúde física, né? E precisa averiguar. E aí a pessoa às vezes chega achando que está com depressão, não entende porque aquilo, mas é só um ajuste na rotina, como você disse, e aí as coisas já vão se encaminhar. Uma coisa está ligada na outra, né? Uma coisa está ligada na outra e quando a gente, vamos dar um exemplo, né? Que as pessoas confundem bastante. Então, a sua pergunta teve a questão do luto. Acho que vai ser a primeira ou a segunda opção. O luto não é uma depressão. O luto é luto. Então, numa pessoa de 70, 80 anos, é muito comum que ele assistam outras pessoas partirem. E aquilo, de uma forma indireta, vá abalar. O que é natural mesmo. Então, você pode perder uma esposa. Então, a gente tem aí um momento de sofrimento. Não necessariamente precisa ser uma depressão. E existem também um cenário que não tem luto, que pode ser uma depressão. E aí é necessário entender até o histórico. Que dores não foram olhadas, que está somatizando neste corpo. E a gente não pode esquecer que nós trazemos lembranças. As que nós presenciamos e as que nós sentimos. Como é que é, e aí vale uma pergunta para os ouvintes, como é que é assistir as pessoas tendo caminhos, rumos, direções? Como é que eu fico? Porque também pode ser até uma ideia do irreal. Pensei que eu estou abandonado, pensei que eu estou sozinho. E, geralmente, não, é só uma família silenciosa que não demonstra afeto. A gente tem variáveis, então é importante se ouvir do que o senhor está falando, do que a senhora quer dizer com isso. Porque nos 50 a mais, e aí cada um vai dar a sua idade, tudo que é menor, aliás, o que é menor pode ficar grande. Tem 10 dias que a minha filha não vem me ver. 10 dias pode ser um tempo curto, mas o que de fato são 10 dias na contagem do outro? Tem um tempo de 60 dias. E aquilo fica um cenário. Então, há uma reclamação recorrente de abandono, porque não se sente olhado, visto. Então, quando a gente fala de dores, que você comenta de somatização, né? Uma outra questão que é comum. O que significa dor no estômago? Estou sentindo uma dor no estômago. E, às vezes, a dor no estômago, ela não é dor física. Ela tem uma questão emocional. Uma outra coisa que é muito comum na nossa avaliação, o que deu o exame clínico? Se o exame clínico não deu nada, possivelmente essa questão tem a ver com fundo emocional. E aí partimos para uma investigação, que é o caminho ao contrário do que a Keila falou. Chega-se com a queixa da dor física e o exame clínico não deu nada. Então precisa se investigar qual é a emoção que está por trás disso. Pode ser todas essas que nós estamos citando aqui. A questão da solidão, a falta de pertencimento, a questão dos lutos não elaborados. Quando eu digo não elaborados, lutos não reconhecidos, como a perda do emprego, como a questão de não se sentir útil.
Medo do futuro. Medo do futuro. Muita coisa. E aí a gente vai tratar tudo isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. O Consulta ao Doutor volta já já. Nós estamos de volta com Consulta ao Doutor desta segunda-feira e hoje nós estamos com o quadro Saúde Mental em Foco. E o tema é Saúde Mental após os 50 anos. A gente publicou já a nossa enquete lá no nosso Instagram e, é claro, ainda dá tempo de você participar e deixar a sua opinião para a gente ver depois o resultado e trazer aqui, discutir com as nossas convidadas. Vamos colocar na tela, diretor, novamente a nossa enquete? Na sua opinião, qual o maior desafio para a saúde mental dos 50 mais? É o medo do futuro e sensação de inutilidade, lidar com o luto, dificuldade de falar e reconhecer as emoções. Deixa lá, compartilha com a gente o que você acha, qual o maior desafio ou as 3 possibilidades. Fica aí, né, a dúvida, porque são muitas questões para lidar realmente das pessoas com mais de 50 anos. E nós estávamos, então, discutindo esse tema com as 2 psicólogas que estão aqui, a Cris e a Keila. Mencionamos no bloco anterior sobre a questão de remédios. A Keila deu essa deixa sobre que ainda há muito preconceito das pessoas com relação a quem faz um tratamento com um especialista de saúde mental e a pessoa ela precisa tomar um medicamento. E há muito preconceito ainda em torno disso. E a gente ouve, né? Mimimi, depressão é frescura. Infelizmente, há muito disso. A gente está em 2025, né? Fala-se muito hoje, muito mais do que antes, né? De saúde mental, da importância, né? De se abrir, de buscar ajuda. Mas ainda há muito preconceito. E aí, essa questão de remédio, Cris, Keila, desculpa, eu queria te ouvir sobre essa questão que você disse. Quando um paciente chega até você e ele precisa tomar um medicamento, como que a pessoa lida com isso? Ou o que ela traz para você do que ela ouve? Na minha experiência, eu já tive experiência de ter pacientes super jovens e se lamentar porque vai precisar tomar um antidepressivo, por exemplo, e de pacientes com 50 anos ou mais e ter essa dificuldade. Então, primeiramente, é o tabu mesmo que se existe, né? O rótulo que se existe de tomar medicação. Então, por exemplo, chega na empresa e essa pessoa comenta, olha, eu comecei a tomar uma medicação. Tem pessoas que nem sequer vai comentar, porque ela tem vergonha. Eu já tive paciente que falava, Keila, eu não falo para minha família que eu faço terapia, porque ela tinha vergonha, ela via a terapia como algo que você só vai buscar terapia se estiver em processo de adoecimento. Então, o que eu explico para o paciente, né? A gente fala de psicoeducação, então eu vou falar para ele sobre a questão da medicação, das reações que podem acontecer, e eu faço uma explicação muito simples, que olha, imagine se você chegasse hoje aqui para mim e falasse, olha, Keila, eu estou com uma dor no joelho. Como seria? Eu iria pedir para você passar no ortopedista, ele iria te passar um anti-inflamatório, dependendo da situação, fazer uma infiltração lá no joelho, fazer uma cirurgia, como você iria encarar? Olha, Keila, eu acho que eu faria. E por que é diferente quando se trata de uma depressão, de uma ansiedade? Porque é o cérebro, a gente está falando de neurotransmissores, e aí muda. Ah, mas eu tenho medo de ficar dependente. E aí eu vou explicar, né, que o que acontece. Uma coisa, aí vem aqueles exemplos, é porque meu vizinho, é porque minha mãe, é porque meu pai toma medicação e não melhora. Como que essa pessoa toma essa medicação? Ela toma nos horários corretos? Ou ela toma medicação só quando ela tem uma crise, que isso é muito comum? Ou então, está tomando medicação e tem psiquiatra que fala, olha, a gente vai ficar com essa medicação aí durante 6 meses, 1 ano. A pessoa ela vai ter uma melhora, porque a medicação é para isso. O que acontece? O paciente abandona a medicação. Por conta própria. Por conta própria. Eu falo, não pode fazer isso em
nenhuma situação. Nem se você estivesse tratando um problema no joelho, por exemplo, você teria que tomar ali conforme a orientação médica. Então, existe esse tabu, existe a pequena melhora que o paciente tem, ele ter medo de ficar dependente dessa medicação, porque infelizmente isso foi impregnado, né? Então, tem algumas medicações, por exemplo, tem medicações que para um uso imediato, quando o paciente tem ali um surto, que ele pode tomar ali aquela medicação. Tem medicação que é de uso contínuo. Então, as pessoas fazem essa, infelizmente, né, junta como se fosse a mesma coisa. Se a medicação, eu já vi isso, tá? É o pai que toma a medicação, aí troca com o filho, troca com a sogra, com o sogro. Fala, gente, não existe, né? Não tem esse compartilhar. É necessário que tenha um acompanhamento com especialista, né, com um psiquiatra, por isso que você tem que voltar a 2 semanas, se ele te pedir, ou após 2 meses, ou 3 meses, justamente para ter esse acompanhamento. A gente tem mais mensagem no WhatsApp, vamos abrir então o nosso canal para ver então a sua mensagem, a sua dúvida. Coloca, diretor, na tela para a gente, por favor. É a Fátima Dias, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Fátima, boa tarde para você, um beijo, muito obrigada pela mensagem. Ela diz: tenho 74 anos, moro sozinha e sou muito feliz. Sempre quis viver assim. Já faz 14 anos que vivo sozinha. Sempre cuido da minha saúde, mantenho meus exames em dia. Sou muito bem resolvida. Não trabalho mais, mas sempre procuro fazer algum extra para me manter ativa. Mensagem bacana, isso, né? Muito boa. Fátima, né? Fátima. Fátima, que graça. E a Fátima está nesse grupo dos que há 14 anos está bem, porque me parece de que ela percebeu, porque ela fez a opção de estar assim. Então, é o que nós havíamos comentado. A questão não é a idade, é o que você faz com as suas escolhas, é o que você faz, o que você quer fazer da sua vida. E ela coloca ali 14 anos, moro sozinha, de vez em quando faço um extra para ajudar e tá bem. E que bom que continue. 74 anos e está com a mente super bem, ativa, né? Então, como fazer igual a Fátima? Como chegar aos 74 anos como com a cabeça da Fátima? Isso é um desafio? É um desafio, mas também tem assim, e aí vale para todos, né? O que eu quero? Como é que eu quero o processo do envelhecer? Porque não dá para eu falar, eu estou envelhecendo e o que eu faço? Eu preciso, então, como todas as outras coisas na vida, planejar. As pessoas planejam casar, e deveriam planejar ter filhos, planejam viagem, planejam se formar. E como é que eu planejo envelhecer? Nós estamos numa sociedade que ela está vivendo mais. Já há pesquisas dizendo que em 2030 nós teremos muito mais idosos do que jovens. E isso se dá todo um histórico de como a sociedade vem se portando, inclusive com menos filhos. Sim. Então, como é que eu quero? E aí a gente pode pensar na prevenção. Ela comentou que ela faz exames de saúde. Então, como é que vão os exames clínicos? Como é que eu quero que o meu corpo esteja? Se eu quero que o meu corpo esteja bem cuidado, o ideal é começar agora, independente de onde você está. E hoje há muito falando sobre a prática de exercícios físicos. E a gente não está pensando só em academia. A gente está pensando no yoga, a gente está pensando no pilates, a gente está pensando na natação. Tem um leque de opção do que é melhor para você. Uma caminhada pelo bairro. Como você quiser. Então, como é que eu quero? Quais os vínculos que eu quero continuar mantendo? Isso é importante, porque a gente fala muito na questão da saúde clínica, que é importante, mas quem eu quero perto de mim? Com quem eu quero compartilhar a vida? Qual é a qualidade das minhas relações? Isso também precisa ser visto. Para eu não chegar aos 74, não estou bem comigo, porque eu não tenho ninguém perto. Então, eu posso querer estar só como a Fátima por opção. Ela diz, eu moro sozinha e estou bem. Que, diga-se de passagem, é uma pessoa que possivelmente tem autoconhecimento, suporta sua própria presença. Suporta saber que está bem, sabe o que quer, sabe para onde vai, sabe de onde veio. Isso é autoconhecimento. Essa questão do vínculo, Cris, que você mencionou,
não pode misturar vínculo com rede de apoio, né? Vínculo é uma coisa, amigos, cultivar ali boas relações, e rede de apoio é outra coisa. Quando eu penso num vínculo, eu estou pensando naquilo que é seguro, aquilo que está ligado. Então, isso é um vínculo. Quando a gente pensa numa rede de apoio, se eu passar mal, tem uma vizinha que vai me ajudar? Então, vamos pensar em apartamento, que hoje é uma grande quantidade de pessoas morando em apartamento. Quem é a rede de apoio? Então, eu espero que a minha vizinha da frente com 90 anos saiba que se ela precisar, eu estou disponível. Então, se ela tiver um mal-estar, toca na minha casa, liga e avisa. Estou passando mal. Eu sou uma rede de apoio dela. E se a filha vier e ela não estiver em casa, que você não sabe onde ela foi? Ah, a sua mãe foi ao mercado. Então, eu sou uma rede. Mas a gente não tem uma ligação profunda. Eu não sei a história de vida dela. Então, o que é a rede de apoio? Eu tenho filhos, eu tenho uma tia, 74 anos, geralmente os pais já se foram, mas quem é a pessoa? Eu tenho um filho distante, meu filho está levando a vida dele, mas eu sei que eu posso contar? E eu posso também ter uma vizinha que eu fiz uma ligação, que eu fiz uma amizade. Eu ouvi uma história bonita. Ah, alguém comentou, a minha mãe tem 75, ela mora de frente para as sobrinhas dela. Ou seja, ela mora sozinha, mas ela está de frente. Tem a rua no meio e está de frente. Então, tem um vínculo aí, tem uma rede também aí. E aí o filho conta, se acontece alguma coisa com a minha mãe, as minhas primas me avisam. Hoje em dia não é mais todo mundo que tem esse privilégio, né? De morar perto, de familiares e tudo mais. Agora, e quando esses vínculos são perdidos? Aí a gente tem que se valer da rede. A gente vale-se da rede, a gente vale-se... Então, vamos até dar umas sugestões. A gente vale-se da rede, a gente vale-se da vizinha, a gente vale-se dos contatos que a gente vai fazendo. Para quem quer se movimentar, eu sugiro, quando eu estou com um paciente que é dos 50 mais 60, vamos fazer novos contatos? Hoje existem vários serviços para pessoas de 60 mais. Então, tem os grupos de dança, tem academia, tem os grupos de viagens. Então, tem alguns serviços que são oferecidos. Tem aulas de teatro, tem a possibilidade de voltar para a aula. Eu já ouvi pessoas de 69, de 70 anos que voltou para a sala de aula. Gente, isso é uma muita maravilha, poder sentar numa sala de aula com 70 anos. Primeiro que você rejuvenesce em ver os jovens lá. Segundo, a troca. E você sentir útil. E eu acho essas histórias assim, maravilhosas. Não tem aquilo de tô velho demais para isso? Isso é uma frase até que envelhece mal. A gente precisa saber o que é nosso e o que é do outro. Então, quando eu penso que eu tenho capacidade para eu voltar para uma sala de aula com 70 anos, não é um comentáriozinho que vai me chamar de velho, que vai me abalar. Tem uma outra coisa que a gente precisa pensar, numa solidariedade de uma classe unida para ajudar, do professor que já foi avisado que tem uns 70 a mais ali. Então, isso é tão verdadeiro que a gente sempre fala, uma pessoa de 70, 80 não vai conseguir mexer no celular. E ainda bem que hoje existem recursos do áudio, existe recurso, eu já ouço, aí eu só sei postar, eu sei só encaminhar, aí eu sei só consultar. Não fica aquele grande movimento, mas tem coisas que para se sentir útil, para poder fazer parte da modernidade, da contemporaneidade. E é engraçado isso, dessa questão da tecnologia, né? Os jovens não têm tanta paciência para ensinar o pai, o avô, a avó a mexer ali. Mas eles se sentem muito bem quando aprendem algo novo, né? É incrível isso. E aí dá aquela sensação de eu posso também. E aprender o novo nos faz jovens sempre, em qualquer idade. Ter condição de aprender algo novo, gente. Nós não podemos ficar... isso é para todos nós, 50, 60, 70 mais. Não deixe que os números te paralisem. Se há desejo, bora realizar. Bora ir atrás. Bora nos sentir vivos, nos sentir atuantes, nos sentir com vitalidade. Tem aí o fôlego de vida, enquanto há fôlego a gente tem possibilidade. Se tem saúde, vamos ver o que a gente pode aprender. Ler um livro novo, fazer a amizade, ainda que seja mais restrita. E a maturidade tem essas coisas que são boas. Se espera menos, porque a gente não tem mais a ansiedade da juventude. Então a gente está aí para poder compartilhar. A gente teve ali duas mensagens opostas, né? Infelizmente, uma mensagem da pessoa que não quis se identificar, o nosso telespectador ou telespectadora,
que disse que com 57 anos, né, tem Parkinson, está muito triste, chora todos os dias, ainda não conseguiu lidar com essa condição. E, por outro lado, temos a mensagem da Fátima, né, que diz que se sente, né, autossuficiente, feliz com seus 74 anos, com toda a experiência de vida. A gente enxergando os dois cenários, né, como lidar com esse... A gente já falou sobre a questão de lidar com doenças, lidar com o luto, lidar com toda essa sobrecarga, né? Mas há como, no caso da primeira mensagem, ele encontrar uma satisfação mesmo tendo Parkinson, mesmo tendo uma doença, mesmo passando por algo que ele não enxergue saída, mas há como ele chegar a ser feliz, como a Fátima, por exemplo? Pensando na subjetividade, que é a maneira que cada um vai se ver, vai se portar, né? Enfim, lidar com a dor, lidar com perdas. Então, de alguma forma, essa pessoa ela está fazendo um luto, ela está passando por um processo do luto do corpo sadio, né? Que não é fácil. E o luto, ele tem fases. E a pessoa ela vai passar por essas fases. É interessante relembrar que o que me parece é que nessa hora essa pessoa está focada apenas na dor. E a frase dela me faz pensar que é uma pessoa que valorizou muito o ambiente de trabalho que ele poderia fornecer ali com as suas forças, sua vitalidade. E na hora que há um adoecimento, essa pessoa tem dificuldade de entender que esse corpo, ele está modificando, que tem algumas necessidades hoje, diferente, mas de alguma forma parece que essa pessoa também tem uma dificuldade de falar, eu não consigo produzir como eu conseguia antes. Então isso é importante, a maneira como essa pessoa está se vendo, ela está focando na dor, naquilo que ela não pode. Então se não houver uma mudança de pensamento, de olhar para si, de conseguir ressignificar e falar, ok, eu não sou essa doença, eu não sou isso que me paralisa agora. E o que eu fiz? E tudo que eu construí? Porque o idoso, muitas vezes, ele cai justamente nisso. Se está dependente ali de uma pessoa, ele não considera a família que ele formou. As pessoas, né, que se tornaram aí adultos, que têm família, né, é o filho que tem um neto. Não considera. O que ele fez tudo por essa família é como se fosse inválido. E muitas das vezes eu tenho essa... Está passando um jovem comigo, né, em terapia, e eu tenho toda a preocupação de falar, olha, quando eu sei que tem um idoso, dê voz a esse idoso. Deixa essa pessoa opinar por algo em casa, porque parece que existe ali vai silenciar aquela pessoa. Infelizmente, isso está dentro da nossa cultura, né, de não valorizar ali a pessoa que está envelhecendo, que tem um saber. E muitas vezes há esse silêncio. Então, deixe esse idoso ser participativo. Quantas vezes eu falo, vai no mercado, faz uma lista, deixa essa pessoa buscar lá alguma mercadoria, faz com que essa pessoa se torne ativo. Isso é importante. Vamos ver o resultado da nossa enquete, então? O que o pessoal opinou sobre o maior desafio das pessoas com mais de 50 anos? Coloca, diretor, para a gente na tela, por gentileza. A nossa enquete que foi publicada lá no Instagram, olha só. O maior desafio para a pessoa, para a saúde mental dos 50 mais, né? 64% disseram que é o medo do futuro e a sensação de inutilidade. 27% responderam que é a dificuldade de falar e reconhecer as emoções e 9% lidar com o luto. Medo do futuro e sensação de inutilidade é o que teve a maior votação. Não me surpreendeu, é exatamente a realidade clínica. Exatamente. Então, o quanto que o futuro se torna incerto. E o quanto que você, devido a tudo que nós falamos aqui, a questão do novo lugar de pertencimento, que é a aposentadoria, a questão de você olhar para trás e não ter tido algumas conquistas, a questão de você não se sentir útil a uma sociedade que vem pregando aí o tempo todo que tem data de validade, tudo isso faz com que ele se sinta com a sensação de inutilidade e o medo do futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Vale arriscar de que o futuro é incerto na juventude e na velhice. Para todos nós há uma incerteza. Nós não temos garantia do amanhã.
Para ninguém tem. Nós fazemos planos e precisamos fazê-lo, sonhamos e precisamos, no entanto, não se dá garantia que iremos realizá-lo. Forte, né, o que ela disse, Keila. E ter o pé no chão, Sim. né? A gente não tem controle do nosso futuro. Não tem. E é interessante pensar que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Né? A psicoterapia, a psicologia tem várias linhas, né? E a linha que eu trabalho é justamente essa. E eu ensino a metacognição para os meus pacientes, é pensar sobre o que eu penso. Então, eu brinco, né? Eu falei, olha, se o pensamento se realizasse só da gente pensar, a gente poderia, olha, vamos fazer o seguinte, eu e você vamos pensar aqui que amanhã nós acordaremos ricos. E aí o paciente ri comigo, né, na sessão, fala, não, Keila, mas não existe então. Mas por que você está dando ênfase a um pensamento sobre algo do futuro que você não sabe se há de acontecer ou não, mas você já está sofrendo hoje? Você está relatando todo esse sofrimento de algo que nem sequer aconteceu. E aí o paciente fala, poxa vida, realmente. Falei, ok, então se a gente não sabe, por que a gente pensar em termos de, olha, 50% e 50%? Pode acontecer? Vamos buscar evidências? Tem situações que dá para a gente buscar evidências? Eu falo, olha, realmente eu posso ficar com 50% e 50%. Ok, e se o pior acontecer, que é a grande pergunta que todo mundo tem medo? E se realmente esse futuro, esse pensamento, realmente se acontecer, por exemplo, ficar sem uma pessoa que a gente ama, se realmente acontecer, o que eu vou fazer com isso? Mesmo diante dessa dor. Então, é algo que a gente precisa questionar. Então, eu trabalho, né, dessa forma e eu acho interessante a gente fazer esses questionamentos, porque senão vai se voltar. Quando eu me volto, né, estou lá com o olhar no futuro, eu esqueço do meu presente e eu perco algo que é importante, que é esse presente momento. Então, às vezes, as relações, elas ficam de uma maneira insustentáveis, por quê? Eu estou olhando lá no futuro, é no futuro. E o presente está aqui, olha, lindo, maravilhoso, e eu não consigo vivê-lo. Maravilhoso, olha, que lição, né, importantíssima nós tivemos aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Eu tenho certeza que você adorou também esse tema, mesmo que você não tenha chegado ainda nos 50, mas vai chegar. E aí, diante de tudo aqui que nós ouvimos, né, fica a lição. O que você quer ser após os 50 anos? A sua vida não acabou, né? Você não é essa doença que você está enfrentando no momento. Você pode viver muitas coisas boas e ser feliz como a Fátima, nossa telespectadora. Eu vou passar os contatos da Keila Dias Magalhães, que é a psicóloga e mentora de mulheres, para você acompanhá-la. O telefone é o 11 96209 4110. O Instagram, @Keila Dias Magalhães. E o site dela, www.afalatransforma.com.br. A Cristina Santiago, você também pode acompanhá-la, é psicóloga clínica, no WhatsApp 11 95498 5431. O Instagram, @psicóloga Cristina Santiago, tudo junto. E o site psicólogacristina.santiago.com.br. Cris e Keila, muito obrigada. Adorei ter vocês aqui. Muito obrigada. Eu amei. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. O Consulta ao Doutor fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.